Querido irmão, querida irmã, 9º dia da novena, preparando para a festa desta paróquia. Um percurso já percorrido. Certamente no nosso coração trazemos um sentimento de gratidão, especialmente neste ano, porque olhamos para trás, reconhecendo que hoje o que nós somos aqui, nesta igreja, é fruto de uma herança daqueles que nos precederam. 180 anos de evangelização. Quanta vida doada, quanta força do Evangelho a partir desta igreja. Quantos missionários, padres, religiosos, religiosas, leigos e leigas, não doaram sua vida, seu serviço nesta igreja, nesta paróquia. É motivo de celebrar. Nós só saberemos reconhecer aquilo que nós somos hoje, se tivermos a capacidade de olhar com gratidão para o passado e saber que nós recebemos uma grande herança espiritual. Essa igreja não começou conosco. Tantos outros vieram antes de nós. Por isso celebremos, sobretudo como fazia o povo de Israel, que olhava para o seu passado, todos os atos da sua vida, e começaram a reescrever a sua história, não como qualquer história, mas como história de salvação, porque em cada gesto reconheciam a ação de Deus na sua vida. Que este seja o momento também de reconhecer que o Deus que nós cremos é o Deus da história, e não uma história distante, mas a nossa história, a minha história e a sua história. Hoje, no último dia da nossa novena, somos colocados diante de um tema tão importante e tão caro para nós, perseverantes na oração, e com uma finalidade muito clara, para fazer a vontade de Deus. E creio que não seja uma mera coincidência, mas providencial, que no dia em que falamos de perseverar e em fazer a vontade de Deus, celebramos a exaltação da Santa Cruz. Nós, cristãos católicos, olhamos para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que muitos renegam, que muitos não têm a coragem de assumir para si, mas o apóstolo Paulo já dizia: insensatez para os gregos, loucura para os judeus, mas para nós é força de salvação. Então deixemos ressoar em nosso coração, compreendendo o verdadeiro significado da cruz na nossa vida. Ela é força de salvação. Assumamos para nós o que diz o apóstolo: insensatez para os gregos, loucura para os judeus, mas para nós que cremos é força de salvação. Por quê? Porque não é a cruz pela cruz, não é a dor pela dor, não é a humilhação pela humilhação, mas é a cruz por amor, é a dor por amor, é a humilhação por amor, um grande amor. Conforme nós ouvimos no Evangelho, Deus amou tanto o mundo, que nos deu aquilo que Ele tinha de mais precioso, o seu Filho único, para que vieste a este mundo, não para condenar, mas para salvar. Aprendamos a amar a cruz, porque nela está o autor e salvador da nossa vida. Repito, não é a cruz pela cruz, não é a dor pela dor, e nem a humilhação pela humilhação, mas é a cruz pelo amor, a dor por amor, a humilhação por amor. Meu irmão, minha irmã,
Perseverar significa resistir. E só resiste aquele que tem raízes profundas. Quem vive na superficialidade não resiste. A primeira tempestade desmorona, não fica de pé. Esta é a sabedoria do Evangelho. Em tantas passagens nos ensinam que não podemos viver na superficialidade. É preciso ter raízes profundas. Isso é perseverar. É preciso que entendamos, a nossa fé não é garantia de vida fácil, como muitos pensam e até querem exigir de Deus. Por isso, perseverar. O Evangelho diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que coloca em prática a vontade do meu Pai, que está nos céus. Quem ouve as minhas palavras e as coloca em prática, é como o homem prudente. Construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram, deram contra a casa, mas ela não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Isso é perseverança. Por outro lado, diz o Evangelho, quem ouve estas minhas palavras e não as coloca em prática, é como o homem sem juízo. Construiu a sua casa sobre a areia, superficialidade, sem alicerce, sem profundidade. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu e a sua ruína foi completa. Vejam a sabedoria do Evangelho. Isso é perseverar. O Evangelho diz que a chuva cai do mesmo modo, sobre um e outro. As enchentes virão igualmente, contra um e contra outro. Os ventos fortes vão soprar igualmente, contra um e contra o outro. Onde está a diferença? A diferença está entre aquele que persevera e aquele que não é capaz de resistir. Por isso, perseverantes na oração significa raízes profundas, porque estamos em plena intimidade com Deus. O que é oração se não intimidade com o Senhor? É o próprio Jesus quem nos ensina. Se a gente olha para a oração por excelência, que Ele ensinou aos seus discípulos, não é uma oração complexa, é uma oração simples, mas que demonstra profunda intimidade com Deus. A ponto de Jesus nos fazer entender o seguinte, que não é possível rezar verdadeiramente, a não ser nos colocando diante de Deus como seus filhos e filhas. A primeira expressão da oração de Jesus é nos ensinar a chamar a Deus de Pai, criar uma relação familiar. Meu irmão, minha irmã, nós somos perseverantes na oração? Nós temos profundidade? Nós estamos lançando alicerces, raízes profundas? Ou nós vivemos na superficialidade? E aí, quando vem a primeira dificuldade, a gente deixa tudo isso desmoronar, vir abaixo e destruir. Quantas vezes na comunidade, por alguma dificuldade qualquer, a gente abandona tudo, a missão? Isso significa que falta perseverança, resistência, persistência. A ninguém está garantida a vida tranquila e a ausência de dificuldades. Quem pensa assim não será capaz de ser fiel até o fim. Por isso é providencial celebrarmos a exaltação da Santa Cruz, porque Jesus perseverou até o fim. Foi fácil a sua vida, a sua missão? Não. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Perseverança, resistência, mesmo que isso lhe custasse a própria vida. Perseverar, resistir. As dificuldades virão, mas quem reza perseverante não desiste da sua missão. Pensemos um pouco, como anda a nossa vida de oração? Perseveramos? Ou desistimos por qualquer coisa, por qualquer dificuldade? Estou insatisfeito porque na minha pastoral alguém discordou da minha ideia. Vou deixar. Estou insatisfeito
porque o modo com que o padre preside a Eucaristia não é o modo que eu gosto, estou indo embora. Ora, é este o fundamento, a razão da nossa vida de fé? É preciso que pensemos um pouco mais, meu irmão, minha irmã, em quem colocamos a nossa esperança. Olhemos para Jesus, vejamos o seu modelo de perseverança. A leitura que hoje nós escutamos tão bonito, o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, mostrando que a cruz de Jesus é abnegação, é renúncia. Ele, embora tendo a condição divina, não usurpou do seu ser semelhante a Deus, ao contrário, esvaziou-se de si mesmo. Quem hoje na igreja quer viver essa experiência do esvaziamento, da kenosis? Ao contrário, às vezes a gente vem para a igreja e se envaidece. Olhemos para Jesus, Ele era Deus, esvaziou-se. Mesmo sendo Deus, assumiu a condição de servo, servo obediente, obediente até a morte, e morte de cruz, diz a palavra de Deus que nós escutamos. Cremos nisso ou não cremos? Queremos seguir Jesus ou não queremos? Ou os discípulos de Jesus, quando os chamaram à parte, para dizer, Senhor, nada disso te aconteça, quando Ele anunciou a sua paixão, e Jesus disse aos seus discípulos, com muita clareza, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, segue-me. Não há outro caminho para o seguimento de Jesus a não ser o caminho da cruz. Quem quiser decidir por Jesus, é preciso ter coragem também de participar do seu destino. Quem quer ser discípulo, discípula, tem que estar disposto a ter também o mesmo fim do seu mestre. Estamos dispostos a ser fiéis até o fim, mesmo que isso custe a nossa própria vida? Fidelidade, perseverança, resistência. Por isso a perseverança na oração para fazer não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Porque quando a gente na igreja pensa que a gente deve ficar para fazer a nossa vontade, quando a gente é decepcionado, a gente vai embora, não é? Não aprendemos ainda que a perseverança é para fazer a vontade de Deus e não a nossa. Quantas vezes a gente tem uma expectativa humana, mas a gente é fracassado? Com certeza você já passou por isso, eu já passei por isso. Os padres que aqui estão, os missionários que aqui estão já passaram por isso. Porque tem essa clareza, não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus. Por isso eu me decepciono, mas nem por isso eu vou deixar a igreja e a missão. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Olhemos para a cruz de Jesus, sejamos perseverantes. Na cruz é a expressão máxima do amor de Deus, que transforma aquilo que era morte, destruição, como sendo salvação, vida. O Evangelho de hoje diz justamente isso. Ele desceu do céu, Jesus. E aí diz uma comparação muito bonita. Assim como Moisés levantou no deserto uma serpente, é preciso que o Filho do Homem seja levantado. Nós sabemos muito bem dessa passagem de Moisés, né? O povo que morria por causa do veneno das serpentes, que era símbolo de morte a serpente. Mas aquilo que era símbolo de morte foi erguido por Deus, e quem olhava para aquela serpente era curado e era salvo. Instrumento de morte transformado em força de vida. Igualmente Jesus. A cruz era símbolo de condenação, mas Deus transforma aquilo que era símbolo de condenação como símbolo de salvação. Por isso nós, olhando para a cruz, reconhecemos que ela é força de salvação, porque nela está nosso Senhor Jesus Cristo. E eu sempre gosto de repetir a sabedoria dos padres da igreja, lá no início, nos primeiros séculos. Eles diziam assim: quem procura a cruz sem Jesus, quem procura Jesus sem a cruz, pode encontrar a cruz sem Jesus. E há muitas pessoas hoje
que procuram um Cristo, mas um Cristo sem a cruz. E aí poderão encontrar a decepção, porque ninguém está livre de passar pela dor e pelas provações. Então, repito, quem procura Jesus sem a cruz, pode encontrar a cruz sem Jesus. Sejamos como o apóstolo Paulo, participemos da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele diz assim, na carta aos Gálatas: com Cristo fui crucificado, vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Não sejamos simplesmente espectadores da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, mas, sobretudo, através da Eucaristia, atualizemos o mistério do Calvário na nossa vida. Afinal de contas, é o mesmo mistério que celebramos na Eucaristia, porque é o mesmo sacerdote que continua a oferecer o sacrifício, e é a mesma vítima, nosso Senhor Jesus Cristo, que se oferece por cada um de nós. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Enviou não para condenar, mas para salvar. Celebremos o mistério do amor, perseverantes na oração para realizar a vontade de Deus. E não podemos concluir a nossa reflexão a não ser olhando para Nossa Senhora. Hoje o tema é perseverantes na oração para fazer a vontade de Deus. Nossa Senhora recebeu o anúncio do anjo, que seria a mãe do Salvador. Inteligente, buscou esclarecimento, aprofundou-se e dispôs: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade, a vossa palavra. Não a dela. Ela teria todos os motivos para envaidecer-se. Sou a mãe do Salvador do mundo. Mas ao contrário, humildemente dispôs-se para em tudo realizar a vontade de Deus. E os Atos dos Apóstolos diz que ela estava lá, unida aos apóstolos, após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, perseverante em oração. Que ela seja exemplo, modelo de perseverança na oração para fazermos a vontade de Deus. Assim seja. Amém.